Para todos que estão chegando, hoje nós estamos estudando o livro de Lucas, né? Os Evangelhos, e por isso então estamos estudando o livro de Lucas. Já aprendemos várias coisas, né, a respeito do livro de Lucas. Lucas era um médico, né? É a importância da gente saber disso, e a gente vai pegando algumas curiosidades, né? Eu falei, gente, como que um médico tem essa percepção dos milagres e das curas, né? Porque como nós vimos, a maioria das curas de Jesus estão escritas no livro de Lucas, que era um médico. E médico, às vezes, né? São meio céticos. Então, assim, a gente vai conjecturando, pensando, né? Eu acho que ele teve muitos pacientes em fase terminal e que devem ter chegado para ele, né, e falado: olha, o senhor não falou que eu ia durar 3 dias, 3 meses, 1 ano? Olha eu aqui. Além de estar aqui, eu estou curado. Então, eu acredito que ele foi buscar as informações a respeito, né, de tudo que acontecia por testemunhas oculares que viveram com Jesus, que foram curados, né, por Jesus. Eu acho que foi essa a busca dele, né? E ele não só escreveu o livro de Lucas, mas ele também escreveu o livro de Atos, que na verdade o livro de Atos é a continuação do livro de Lucas. A gente sempre vai ler o João depois, né? Mas, por exemplo, tem uma Bíblia em ordem cronológica, que é do tempo, né? Os livros, então, são diferentes, ele é contado pelas datas, e não como ela foi constituída, né? Dessa forma. Então, a gente pode ver. Outra coisa importante que a gente já aprendeu, que Lucas não era discípulo de Jesus. Até eu, né, e um monte de gente achava que Lucas era o discípulo que andava com Jesus. Na verdade, ele não andou com Jesus. Ele não conheceu Jesus. Mas você vê a sensibilidade como ele escreveu sobre o ministério de Jesus e coisas que os outros livros não escreveram. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre as peculiaridades do livro de Lucas. Vocês receberam uma folhinha e a minha amiguinha Marli fez uma pesquisa para mim. Se você quiser anotar sobre os evangelhos sinóticos, né? É importante a gente saber. Se você quiser anotar, os evangelhos sinóticos é a denominação dada aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Tá bom? É sinóticos. Oi? Aqueles que não andavam? Não. Não, aqui ele está falando sobre as coisas que são iguais nos 3 livros, são sinóticos, são parecidos, quer dizer, que falam dos mesmos assuntos, é por isso. Então, evangelhos são Mateus, Marcos e Lucas, que tem grandes histórias que são em comuns entre eles, e principalmente também na mesma sequência, e às vezes utilizando a mesma estrutura de palavras. Por isso eles são sinóticos, porque eles são meio parecidos, as histórias e até mesmo as palavras. João, olha que interessante, João, ele não é considerado um evangelho sinótico porque é bastante diferente dos outros 3. Eu acredito por causa da intimidade que João tinha com Jesus, né? Então eles eram amigos íntimos. Então acho que ele viu exatamente pelo coração, porque ele andava com Jesus. Então eu acho que a intimidade que ele tinha com Jesus fez com que ele então tivesse uma outra compreensão. E eu gosto do Evangelho de João também, por causa que ele traz para nós o valor da eternidade, né? Ele capta isso sabendo que ele andava com a eternidade, né? Porque Jesus é a vida eterna. E então o livro dele fala sobre a eternidade que é Jesus. Então ele tem uma outra visão, uma perspectiva da eternidade, por causa dessa intimidade que ele tinha, né, com Jesus. Então João é bastante diferente
e sinótico significa a mesma visão. Mas, mesmo assim, sendo ele sinótico, a gente encontra algumas peculiaridades no livro de Lucas que não tem em Mateus e nem em Marcos. É sobre essas peculiaridades que eu gostaria de tratar hoje. Então, como nós vimos, Lucas ele era gentil, ele não era judeu. Então, ele tinha a visão dele do evangelho era maior, né? Então, tinha um alcance universal a visão de Lucas a respeito do evangelho, que é um tema, então, bem constante em seus 2 escritos. Como falei para vocês, ele escreveu Lucas, mas ele também escreveu o livro de Atos. Então, seria interessante para você ter essa experiência, leia o livro de Lucas, em seguida vai para o livro de Atos, que você não vai perder nada, né? Então, é importante para a gente ter essa noção. Jesus, ao nascer, ele se torna, então, algo muito importante, um divisor espiritual na sociedade. Tanto é que até hoje a gente, não sei se até hoje, até que acho que no século 21 saiu essa expressão, né? Não sei vocês aí, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Antigamente tinha, nos livros de história, quando a gente estudava a história, ele tinha esse divisor antes de Cristo e depois de Cristo. Agora, eu não sei se no século 21 ainda existe, Sueli? Não, tiraram. Não, porque eu lembro que havia uma história que eles tinham tirado por causa do novo. Agora eu não. A gente ainda tem os escritos, mas eu não sei se é tão usado assim. Então, esse alcance universal, ele é importante a gente entender que ele foi um divisor, né, na sociedade antes e depois de Cristo. Eu queria dar a oportunidade para alguém contar o seu testemunho de como foi encontrar com Cristo. Houve esse divisor de águas, né? Divisor na sua vida, porque todo mundo fala, antes de Cristo eu era assim, depois de Cristo eu era assim. Alguém gostaria de rapidinho contar o seu testemunho antes e depois de Cristo, para a gente aproveitar essa deixa? Pois não, fala o seu nome, pode. Não sei se, às vezes eu acho assim, talvez o meu testemunho seja algo um pouco mais interessante, porque eu passei por diversas religiões. Eu já fui da Umbanda, eu fui da Misa Branca, fui do Candomblé, então eu passei por várias religiões. Já fui kardecista, aí por último, antes de encontrar Cristo, eu fui da Sechonué. Então fui 5 anos da Sechonué. Então toda essa trajetória dessas religiões que eu passei, foi tudo buscando Cristo, buscando Deus, entender Deus, buscando a Cristo, né? Só que dentro da minha ignorância, né, tanto espiritual como de conhecer a verdade, né, que o próprio João fala, né, conheceis a verdade vos libertará. Então, antes de Cristo, eu passei por todas essas religiões, e a última foi a Sechonué, né, que eu achava que seria a minha religião eterna, né, última escolha. que seria a última. Daí, depois que eu conheci a Cristo, quer dizer, tudo que eu já tinha aprendido em todas as religiões, porque mesmo dentro da Sechonué, eu ainda trazia resquícios de todas as outras que eu tinha passado. Aí, depois de Cristo, não. Aquilo ali, para mim, foi assim, ó, joga tudo no lixo. Que agora você tem um novo encontro com Cristo. E eu me lembro até hoje, um dia que esse divisor de água entrou na minha vida. Não foi assim logo que eu entrei na igreja. Eu fui começando a aprender, ouvindo a palavra, e até que eu me lembro até hoje, é um dia assim que eu jamais vou esquecer. Eu me lembro da minha última oração, antes de entregar realmente a minha vida para Cristo, que eu fui dormir. Quando eu acordei, eu era outra. Olha, nasceu de novo. Nasci de novo. Eu falei assim, eu não nasci de novo, não foi no batismo. Eu falei, o batismo para mim só foi simbólico. Eu só me lembro de quando eu deitei, que eu orei, acho que com muita sinceridade. Que eu ainda, olha para você ter ideia, eu estava indo na igreja evangélica e ainda tinha tudo da Sechonué. Tinha livros,
eu cultuava os meus antepassados, eu tinha aquele altar todo que eles têm, todo aquele ritual, eu ainda estava, e indo na igreja evangélica, mas como Deus conhece a gente, né? E quando eu deitei, que eu fiz essa oração que eu queria, eu falei, eu estou te buscando, o que eu preciso? Aí eu fui dormir. Quando eu acordei, ele já estava lá. Eu me lembro que eu falei assim, eu sou uma nova pessoa. Eu me senti tão enorme, grande, que eu falava, aquela pequena, cadê? Eu parecia que eu flutuava na minha casa, eu não sentia o chão. E aí eu olhei para tudo aquilo que eu tinha daquelas religiões, joguei tudo fora. Olha, Deus. Tudo. Eu peguei os livros que eu tinha, peguei aqueles altares que eu tinha, coloquei assim tudo dentro de um saco e pus lá no quintal. Eu falei, eu vou jogar no lixo. Aí na hora, aí que eu falo, não sei se era Satanás, eu falo que naquele dia eu vi uma luta espiritual, uma briga espiritual. Sim, com certeza. Naquele dia eu senti aquilo, porque eu olhei para aquilo e falava assim, não serve mais para você, mas serve para alguém. Aí eu falei assim, eu vou dar esse altar para alguém, esses livros para alguém, não serve mais para mim. Aí depois veio de novo, não, se não serve para você, você agora é uma nova criatura, isso é lixo, você não pode devolver para o lixo. Aquilo que é lixo para você, é lixo para os outros também. Aí eu fui, aí pus num saco lá de lixo, queimei, teve coisa que eu coloquei fogo, olha que coisa linda. Toquei fogo, eu falo assim, é o fogo que vai destruir isso. Eu falei, se eu deixar do jeito que está aqui, outras pessoas vão se servir disso. Falei, e quando você queima, você desliga no mundo espiritual. Deus mandava antigamente queimar os ídolos, não mandava dar, nem jogar no rio, que nem o pessoal faz. Foi isso nada que eu disso. fiz. Eu quebrei aquele altar que eu tinha, que eu cultuava os meus antepassados, eu pisava assim, pisava, destruí mesmo. E ali parece que saiu assim o peso. Quando eu fiz tudo isso, parece que eu senti de novo o chão. Então eu falo, o divisor de água foi aí. Aí quando isso aconteceu, aí eu voltei para a igreja no dia seguinte, eu falei, olha, eu quero me batizar e quero ser obreira, eu quero servir a Cristo. Esse foi meu divisor de água. Glória a Deus, gente. Palminhas para Jesus. Glória a Deus. É isso aí, gente. E quantos de nós não tivemos esse divisor, né? Se todas nós fomos contar o nosso testemunho, nós temos testemunhos lindos, né? E é importante a gente testemunhar, né? As pessoas têm dificuldade de testemunhar da obra de Deus na vida delas, mas Deus é lindo e fiquei muito feliz. Né? Eu acho que na igreja a gente se conhece artificialmente. Eu fiquei emocionadíssima. Sim. Então, olha, a gente não sabe o que Deus tem feito aí, né? Antes e depois de Cristo. Então, nós precisamos entender isso, né? A importância que é isso. E sempre relembrar, reavivar isso, né? E quando nós vamos falar de Jesus para alguém, nós podemos testemunhar a respeito do antes e depois. E isso faz a diferença. Faz a diferença, né? Nós testemunharmos. Então, a vida de um homem e a vida de uma pessoa, ele realmente faz a diferença quando Jesus entra, né, em nossa vida, e faz uma diferença quando nós então encontramos o perdão, né, e a condenação se vai, né? E o livro de Lucas, ele fala muito disso, do perdão, né? Então toda a condenação que havia não existe mais, né? Então quando Jesus entra, o perdão entra, o castigo eterno vai embora. E agora nós podemos viver eternamente na presença de Deus. Então, ele fala sobre a eternidade, só falando as coisas diferentes que tem dos outros livros, sobre a eternidade, sobre o céu, sobre o inferno. E eu gosto de falar sobre isso, né? Nós somos seres eternos, que já estamos vivendo a nossa eternidade, porque a eternidade mora em nós, né? As pessoas hoje têm vivido com medo,
porque elas não têm a perspectiva da eternidade, né? Na verdade, um dia a gente vai ser promovido, mas a gente já está vivendo a nossa eternidade, certo? Porque a eternidade mora dentro de mim. Porque nós vivíamos numa linha de perspectiva de castigo eterno, quer dizer, separados de Deus eternamente. Isso é um inferno, é a separação, viver separado eternamente de Deus. E céu é viver eternamente na presença de Deus. Então nós saímos dessa linha e entramos na linha da eternidade, certo? Então nós já estamos vivendo a nossa eternidade em Cristo. Então Lucas, ele não inclui os vários acidentes bem conhecidos que aparecem no Evangelho de Mateus, como a visita dos reis magos, né? Lucas não fala sobre isso. A viagem do Egito para José e Maria então escapar da tentativa de Herodes, ou que ele queria matar o menino Jesus. Nada disso está escrito. Então, Lucas adiciona e enfatiza algo muito importante, que foi a infância e a adolescência de Jesus. Importante isso. Então, ele enfatiza que Jesus era cheio do quê? Diz a palavra de Deus. Cheio de graça, cheio do quê? De sabedoria, certo? Nós vamos fazer, então, essa leitura. Vamos lá, irmãos. Lucas 2, 46 a 51. Lucas, capítulo 2, quarenta e seis a 41. A 51, né? Eu vou começar do 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam para Jerusalém para a festa da Páscoa, quando Jesus completou 12 anos de idade. Então, é o único livro que se refere à adolescência, né, de Jesus. 12 anos de idade, acompanhou seus pais para a festa conforme o costume. Depois que terminou a comemoração, eles tomaram o caminho de volta para casa, mas o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. Seus pais nem notaram a falta dele. Eles pensavam que ele estivesse com os amigos entre os viajantes. Mas quando notaram sua falta, começaram a procurá-lo entre seus parentes e amigos. Não encontrando, então voltaram para Jerusalém para procurá-lo ali. 3 dias depois, eles finalmente o acharam. Ele estava no templo, sentado entre os mestres da lei, discutindo eles questões profundas e deixando todo mundo admirado com o seu entendimento e com as suas respostas. Seus pais não sabiam nem o que pensar quando o viram sentado ali, tão calmamente. E eles falam: filho, disse-lhe sua mãe, por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos desesperados procurando por você por toda parte. Mas por que estavam me procurando? Perguntou ele. Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Porém, eles não entenderam o que ele dizia. Então ele voltou para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Assim Jesus crescia em sabedoria, em estatura e era amado por Deus e também pelos homens. Então, essa preciosa passagem traz algumas coisas importantes para nós. Então, aqui ele adiciona exatamente isso, que ele era um adolescente e ele então teve um encontro com os mestres da lei. E ele estava lá, então, no dia da visitação, da peregrinação,
que era as festas, né? Porque haviam 3 festas muito importantes: Páscoa, a Pentecostes e também a festa dos tabernáculos. E olha, eu tive a oportunidade de ir na festa dos tabernáculos quando eu fui para Jerusalém. Quando Deus nos deu a oportunidade, o meu sonho era ir na festa dos tabernáculos. Eu queria saber como que era, né? Gente, é uma das coisas mais lindas. Todas as nações reunidas, né? E depois a gente, no final, tinha uma passeata, não é passeata, não sei como é que chama, uma peregrinação no final, né, da excursão. E aí ia todas as nações com as suas bandeiras, com seus trajes típicos, e todos eles celebrando Jesus, né, que era a festa das luzes. E tinha aquelas menorás gigantes em todos os lugares. E no dia da festa que a gente foi, então tinha muitas nações lá, né? Tinha eu até tirei a foto, gente. Eu vou mandar depois no grupo. Eu tirei a foto. Então tinha um palco onde tinha lá o logotipo da Festa das Nações, que também se chama Festa das Nações. E tinha um pregador, o pregador daquela noite, ele falava espanhol, uma coisa assim. Mas assim, gente, era uma multidão, né, das pessoas das nações lá. Aí depois que terminou, a gente foi lá tirar foto. Eu tirei foto bem em cima lá olha essa foto aqui, bem em cima do palco lá das nações. Então assim, e a gente tirou foto com os africanos lá, bem alegres, tiramos fotos, temos tudo lá. Então assim, havia, né, e ainda há essas 3 festas lá que eles comemoram em Israel. E então tinha a festa, ele foi na festa da Páscoa, mas havia também a festa dos Pentecostes e Tabernáculo. Então eles teriam que ir para lá. Então foi esse incidente que Lucas coloca, né, a respeito disso, da adolescência de Jesus. Então existia essa cerimônia, é uma cerimônia entre judeus que se chama Bar Mitzvah, que se chama filho do mandamento, né? O filho da promessa, o filho do mandamento, ou seja, o primogênito. Então, esse Bar Mitzvah era a festa do primogênito. Por isso que ele foi, né? Porque ele fez 12 anos, 12 para 13. Ele deveria completar os seus 13 anos e ele tinha que passar pelo Bar Mitzvah, que é a festa, o filho da promessa, ou o primeiro filho, ou o primogênito. Então, aos 13 anos de idade, marcava o tempo em que o judeu era conhecido como homem. Outra coisa muito interessante que a gente vê lá. Ontem eu fiz uma palestra para líderes de adolescentes e jovens e falei a respeito disso. Isso foi uma coisa admirável que eu vi. Gente, os meninos lá com 13 anos, eles já são pais. Eles já têm famílias. E eles já têm negócios que eles sustentam a família. Você vê meninos de 13 anos em diante, e não é a mulher que carrega o filho, é eles que carregam os filhos naqueles carrinhos, né? A mulher do lado e ele levando os filhos. Se não tá no carrinho, é ele que tá segurando os meninos. Gente, meninos de 13, 14, 15, 17, 18, eles já são responsáveis pela sua família. Eu falo, gente, não acredito nisso. Enquanto os nossos estão jogando videogame, não querem nada da vida até os 18 anos, eles lá já têm família, já sustentam a família, e eles cuidam dos filhos e da mulher. Por quê, irmãos? Por causa da tradição judaica. Quer dizer, lembra? O filho desmamava com 3 anos e a mãe entrega para quem? O pai. O pai. Aí está escrito lá em Deuteronômio, ensina o menino, e ali é menino, homem, o caminho que ele deve andar. Então, com 3, desmamou o bebê, é do pai, não é mais a mãe só alimenta, o pai vai ensinar ele a ser homem, vai ensinar ele sobre os negócios. Ele tem que, quando chega nessa cerimônia aqui, ele tem que saber toda a Torá. Então eles vão lá para mostrar que o filho deles segue a tradição. Ele já sabe a Torá,
ele já sabe sobre negócios e ele já ganha o dinheiro dele. E ele está apto diante da sociedade judaica a ter sua própria família com 13 anos. Bíblico. E hoje, o que a gente faz? Hoje nós temos essa distorção, né? Distorção de identidade. Por quê? Porque com 3 anos o menino vai para o cabeleireiro com a mãe, vai para o shopping com a mãe, vai só com a mãe. Ele não é guiado e nem... Entende? Então, aqui tinha algo especial nessa cerimônia. Ele iria para mostrar o quanto ele já sabia da lei. E ele aprendeu, com certeza, o pai dele era carpinteiro, José, né? E ele aprendeu isso. Com certeza, ele até os 18 anos, ele até fala alguma coisa assim. Jesus trabalhava com seu pai. Ele ganhava também o seu dinheiro, né? Então, essa foi a última Páscoa antes da idade adulto. Então, um menino era considerado um homem a partir dos 13 anos. Nossa, aqui quando que ele é considerado um homem? Com 40, 45? E olha lá, né? E olha lá. Então, porque a gente não segue, né? Então, olha só, gente. Então, esse foi um episódio interessante que acabou se perdendo, que Jesus acabou se perdendo dos pais. Jesus foi encontrado, então, entre os doutores da lei e os rabinos estudiosos da lei mosaica. Era incomum para um menino ser recebido por um grupo de rabinos, quanto mais surpreendê-los com a brilhante inteligência das escrituras. Porque eles tinham um mitzvah, mas eles iam lá e falavam a Torá toda decorada. Mas qual é a diferença de Jesus dos outros meninos? Ele interpretou, certo? Porque ele sabia que a própria Torá falava de quem? Dele. Então, quando ele chegou, a própria Torá chegou lá. Olha, isso aqui tem a ver com o Messias. Ele falava, não se identificava ainda. Porque ele sabia, quando ele fala assim, eu estou cuidando dos negócios do meu pai... Quer dizer, olha, o meu pai, ele tem uma história aqui, ó. E eu estou aqui para completar essa história. Então, você imagina ele falando sobre, olha, o que o pai fez, o pai, né? Pensando lá. Ele falando a respeito, né, da criação e de todas as coisas de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, a interpretação, a revelação que ele tinha dessa Torá é que chamou a atenção deles, né? Não foi apenas o menino que foi lá decorar, dizer que sabia toda a Torá. Então, a inteligência da interpretação dele nas escrituras é que chamou a atenção. Então, ao encontrá-lo, José e Maria não compreenderam que Jesus estava falando de seu pai, o quê? Celestial. Quando diz, estou cuidando dos negócios do meu pai. Mas aqui a gente tem essa expressão, mais de uma vez, na verdade... na palavra de Deus, que é esta expressão aqui que está no versículo 19. Qual que é a expressão? Alguém pode ler para nós? Então, a expressão Maria guardava no coração todas essas coisas. Então, como nós vemos, então Maria guardava todas essas coisas, está referindo a algo muito importante. O que sugere, na verdade, por que Lucas tinha condições de falar da infância e da adolescência de Jesus se ele não participou? Então, dá-se a ideia de que a própria Maria foi a fonte de informação desse material. Do versículo 1 e 2 de Lucas, tem-se, né, que quem passou essas informações foi a própria Maria, mãe de Jesus, para Lucas. Por isso que ele tem ele teve condições de escrever a respeito dessas coisas, porque teria que ser alguém que guardasse. Então, essa expressão, guardava no coração todas essas coisas. Então, provavelmente foi ela que passou esse relato para Lucas, né, escrever nesse livro ali. Aí, então, isso é uma peculiaridade importante, né, gente? Uma coisa que a gente estuda não sabia. Eu não sabia nada disso, não. Só estudando que a gente descobre.
Né? Interessante, né, gente? Essas coisas que a gente não presta atenção, né? Aí, logo após, a gente vê uma coisa importante também. Durante a sua infância, Jesus viveu em sujeição a Maria e assim, então, ele cresceu como? Então, Paulo teve condições de falar, certo? Enquanto ele esteve com Maria, que provavelmente até os 18 anos, eu não sei, né? A gente vai vendo. Ela pôde passar. Então, como Jesus cresceu? Ele cresceu em sabedoria. O que quer dizer isso? Em santidade intelectual e prática. Certo? Não só sabia, ele praticava isso. Então, como que você sabe isso? Porque ali fala assim, e ele continuava obediente ou sujeito aos seus pais. Então, não existia nenhuma raiz de rebeldia no coração de Jesus. Ali fala, e ele continuava em sujeição e submissão aos seus pais. Então, isso demonstra o quê? A santidade ou a sabedoria dele na prática. Não, ele falava assim, eu sou obediente ao meu pai, né? Eu só faço o que o meu pai celestial manda eu fazer. Mas isso ele fazia na prática com o quê? Com os seus pais. Então, esses detalhes são pequenos, mas são importantes falar. Mas algum dos evangelhos diz quando é que José morre? Não. Nenhum. Não. A gente não tem essa... Eu já ouvi falar alguma coisa, mas nunca pesquisei sobre isso. Ele crescia também em estatura, né? Atingindo, quer dizer, o tamanho adulto, porque ali tinha um tatão. Em estatura. Estatura quer dizer em tamanho, certo? Em graça para com Deus. O que é isso? Que na prática dele diária, ele tinha intimidade espiritual com o Pai. É nessa forma. E também fala para com os homens, porque ele também participava daquela sociedade judaica e ele participava de todas as coisas que aconteciam lá. Então, ele também participava. Então, esse crescimento exatamente sobre isso. Ele continuava crescendo em sabedoria, em estatura, quer dizer, tamanho, em intimidade para com seus pais também. E algo também importante, né, de nós vermos, vamos ver Lucas 3, 21, 22. Lucas 3, 21, 22. Que a maioria das orações, ou a respeito de orações, está onde? No livro de Lucas. Né? O ministério de oração de Jesus, ele é escrito nesse livro, certo? Então, vamos ver. Então, a oração. Quem pode ler? Lucas 3, 21, 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, que estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Exatamente. Então, aqui nós temos, que interessante, né? Esta é a primeira das 3 vezes nesse evangelho em que uma voz do céu falou acerca de Jesus. Olha só. Então, esta é a primeira das 3 vezes nesse mesmo evangelho em que uma voz do céu fala acerca de Jesus. As outras 2 que falou a mesma coisa foram na transfiguração, lá em Lucas 9, 34 e 35, mais para frente. Então, durante a semana da paixão. O que é importante nós entendermos desse momento, né? Em que ele ouve, não só ele, mas quem estava lá ouve essa voz. Então, o que isso significa? Então, as 3 pessoas da Trindade participaram do batismo de Jesus. É a primeira vez que as 3 pessoas estavam juntas no mesmo lugar. Olha isso, gente. A gente lê, mas a gente não tem essa percepção. Então, a importância dessas pequenas coisas. Então, foi a primeira vez que os 3 estavam juntos aqui relatados, né, nos evangelhos. Então, foram os 3. Então, o pai que disse: Tu és o meu filho amado.
Muito importante esta palavra, tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. O que Deus estava fazendo nesse momento com o seu filho? Estava fazendo o quê? Estava aplicando a coisa mais importante que nós temos. Ele estava reforçando a identidade de Jesus. Tu és o meu filho amado. Então essa é a coisa mais importante do nosso relacionamento íntimo com Deus, é nós trabalharmos a paternidade. Deus estava reforçando não aquilo que Jesus ia fazer, nem o seu ministério. Deus estava dizendo, meu filho, eu quero que você saiba, antes de qualquer coisa que você vai fazer, que já foi combinado tudo no céu, eu quero que você saiba que você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então Deus fez o quê? Reafirmou a identidade do filho e não a obra que ele iria fazer. Como é tão importante para nós quando nós nos convertemos, é nós começarmos o nosso relacionamento de intimidade com Deus, tendo esta certeza que Ele é o nosso Pai. Você sabe que nós não usufruímos da maioria da herança que nós herdamos em Cristo Jesus, que fomos adotados, porque nós não temos esse relacionamento íntimo e não temos isso reafirmado em nosso coração sobre a nossa identidade. Filhos. Quando Paulo escreveu a oração que a gente já orou aqui na primeira aula, Paulo estava escrevendo para crentes que não tinham a consciência da sua identidade cristã. E a primeira parte da minha identidade é saber que eu sou uma filha amada, que Deus tem muito prazer. E você também. Deus estava reafirmando no seu filho aquilo que todos os filhos que seriam adotados por meio de Jesus seriam para ele. Filhos amados em quem ele tem muito prazer. O diabo quer dizer que não. Por isso que ele desconstrói a figura do pai nessa sociedade de hoje. E até mesmo nas nossas vidas. Para que a gente nunca tenha a nossa autoestima espiritual, né? De saber quem nós somos e como somos importantes para esse Pai. Então ele desconstrói essa figura, porque ele sabe que é aí que ele vai trazer a maioria das distorções na nossa vida. Então todas nós que tivemos problemas com a nossa paternidade natural, hoje desconfiamos do amor de Deus e não achamos que Deus nos ama da mesma forma como ele falou para o seu filho. Mas ele não estava falando só para ele, estava falando para todos os filhos que seriam adotados a partir do primogênito. Entende, irmãs? Nós somos filhas amadas em quem Deus tem muito prazer. Não deixe o diabo roubar isso de você. Essa é a primeira herança da nossa identidade espiritual. Então, olha só. E ele fala, Jesus, o Filho Divino que estava sendo o quê? Batizado. Então nós temos o Pai, temos o Filho e o Espírito Santo que estava em forma corpórea como uma pomba. Então, as três pessoas da Trindade no batismo de Jesus. Outra coisa importante é sobre a genealogia de Jesus, né? Então aqui ele Lucas traça a linhagem de Jesus até Adão. Foi a única. Entende? Porque as outras genealogias que tem em Mateus, ele não fala sobre Adão. Então, a genealogia de Lucas, ela é diferente das outras genealogias que tem. Certo? Então, ele começa onde? Em Adão, enfatizando a relação de Jesus com toda a humanidade. Tanto é que Paulo fala ali, Paulo identifica, né, o primeiro Adão, né? Jesus é o segundo Adão. Mas aqui na genealogia de Jesus, Lucas começa na onde? De Adão. Por isso ainda a mesma ideia de que quem passou as informações foi Maria, certo? Então, ó, Adão é chamado de filho de Deus nessa genealogia porque foi criado diretamente por Deus. Vamos ler Gênesis 2:7.
Carmen não está aí, mas se as irmãs quiserem anotar, a genealogia está em Lucas 3, 21, 21 a 22. não, até o 38. Do 23 até o 38. Sim. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Exatamente. Então aqui nós estudamos as peculiaridades do livro de Lucas, inclusive então essa genealogia que ela traz então desde Adão até chegar em José. Nós temos algumas coisas, eu acho que são importantes a gente então entender. Logo depois que que João então batizou Jesus, né? Ele voltou cheio do Espírito Santo, diz, né, que ele voltou cheio do Espírito Santo e ele foi impelido, levado pelo Espírito Santo ao encontro do diabo aonde? No deserto. Então, a semana que vem, nós vamos estudar especificamente a tentação de Jesus no deserto. Vamos ver que princípios e que coisas nós podemos aprender a respeito, então, desse tema. Então, semana que vem nós vamos estudar exatamente isso. Os 40 dias de Jesus, tá? No deserto da tentação. E eu fui nesse lugar, viu? A gente foi lá. No lugar da tentação. Não sei como é que se chama lá. O precipício, alguma coisa. Vou ver se eu consigo trazer a foto para vocês verem semana que vem, ok? Então, amadas, é isso. Hoje nós vimos essas peculiaridades do livro de Lucas. E vocês sejam bem-vindas. E que o Senhor possa, então, nos abençoar. Vamos ficar em pé para nós orarmos.